se lembra da campanha brasileira na Copa de 94, onde cada jogo era um sofrimento e o adversário, por mais fraco que fosse, frente ao time da dupla Parreira-Zagallo, sempre parecia um Golias? Ao contrário das 3 primeiras conquistas que levaram o torcedor brasileiro ao delírio, o Tetra provocou uma sensação de alívio, principalmente quando Roberto Baggio desperdiçou a chance de dar à Itália o 4º título de sua história. A sofrida vitória nos pênaltis foi uma espécie de bom presente, numa embalagem mal feita. Stanford Stadium, Palo Alto, Califórnia. O Brasil finalmente está em campo depois de 40 dias de preparação. A ansiedade provocada pela estreia é mais forte que a própria seleção russa. Aos poucos, nossos jogadores dominam os nervos e os adversários. Aos 26 minutos do jogo, o esperto Romário surge em meio aos zagueiros russos e marca seu primeiro gol na Copa do Mundo. Dia 24 de junho, novamente o Stanford Stadium se enche de milhares de brasileiros. O segundo jogo do Brasil se reveste de muita expectativa. Ainda bem que no campo a seleção de Camarões não repetiu as surpresas que revelou 4 anos antes na Itália. O Brasil teve que viajar para disputar seu terceiro jogo. Detroit, a capital mundial do automóvel, iria ver brasileiros e suecos lutarem para saber quem era o melhor do grupo. O palco dessa luta foi o Silverdome, o mais moderno de todos os estádios da Copa. No dia do jogo, as imediações do estádio pareciam um enorme acampamento. Foi o lugar ideal para o encontro de brasileiros vindos de todas as partes dos Estados Unidos. Viemos de carro, atravessamos aí praticamente metade dos Estados Unidos, né? Saímos no New Jersey. Dá o quê? 9 horas de carro? 10 horas. 10 horas. Então, 10 horas de carro? 10 horas. 10 horas de carro. Chicago, Illinois. O futebol que o Brasil apresentou contra a Suécia foi uma decepção. Os suecos, que jogaram sempre na defesa, fizeram 1-0, utilizando suas armas preferidas, o contra-ataque e o jogo aéreo. Mais uma vez, a seleção dependeu de Romário. Foi ele quem resolveu sozinho empatar. Não há por que ficar apavorado, absolutamente, meu. Então, a única equipe que não sofreu pressões de ordem tática ou técnica durante a competição foi o Brasil. O torcedor, ele está acostumado com o espetáculo. A seleção brasileira jogando o que na Europa se fala fantasia, né, Parreira? Mas você já viu algum europeu jogar fantasia? É por isso que eles admiram tanto o Brasil. E é por isso que não ganha nada há 24 anos, mano. 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Os norte-americanos sonhavam com uma façanha, eliminar o favorito Brasil. O Stanford Stadium parecia diminuto para as 85 mil pessoas que superlotaram suas arquibancadas. Mas o sonho norte-americano foi se desfazendo no decorrer da partida. O Brasil era mais time e os Estados Unidos pensavam quase que só em cuidar da defesa. Mesmo assim, o jogo foi uma batalha em que os nervos estiveram sempre à flor da pele, fora e dentro de campo. No finalzinho do primeiro tempo, um irritado Leonardo desferiu uma cotovelada na cabeça do jogador Tabi Ramos. Com 10 jogadores, a seleção parecia não saber como encontrar o caminho do gol. Aos 28 minutos do segundo a festa esperada pelos americanos se transformou num carnaval brasileiro. E no embalo das vitórias, o Brasil foi até a quentíssima Dallas para tentar se vingar da Holanda, ou melhor, da Laranja Mecânica de 74. Enfrentamos em 74 uma Holanda com o melhor planejamento de uma seleção dentro de uma Copa do Mundo naquela época, um futebol de uma movimentação diferente, com uma geração excepcional que a Holanda teve naquela Copa do Mundo e acabou não sendo campeão, que perdeu para uma outra grande equipe, que era a Alemanha. Eu gosto até que uma equipe venha para cima da gente jogar. Porque eu acho melhor, porque até agora, 360 minutos de jogo, nesses 4 jogos, o Brasil sofreu um gol, fez 7 e não sofreu assim praticamente risco nenhum de perder um jogo. Só faltam 3 e nós vamos ser tetra. A profecia de Zagallo parecia mesmo que iria se concretizar. Foi o melhor segundo tempo de toda a Copa. Jogando como a torcida queria, a seleção brasileira fez da habilidade
um instrumento perfeito para chegar ao gol holandês. Mas o que ninguém esperava dentro do Cotton Ball acabou acontecendo. Rápida e surpreendentemente, a Holanda empatou o jogo. Os gols surgiram pelos pés de Bergkamp e pela cabeça de Winter. Quando faltavam 9 minutos para a partida se encaminhar para uma nervosa prorrogação, o criticado lateral branco obteve a sua redenção. Cavou uma falta na intermediária da Holanda que ele mesmo cobrou. O chute saiu forte e tornou impossível a defesa do goleiro De Goey. O gol de branco colocou o Brasil na semifinal e completou a vingança de Dallas. O Brasil, quando o adversário se propôs a jogar, teve futebol. Até então nós havíamos enfrentado equipes que vinham enfrentar a brasileira com 10 jogadores atrás, com nenhuma preocupação ofensiva, só querendo se defender e procurando ganhar no contra-ataque. Os holandeses não saíram para marcar o Brasil em cima, tentaram jogar e por isso o jogo foi franco, aberto e bonito. O Rose Bowl em Pasadena, pertinho de Los Angeles, recebeu 91 mil pessoas que viram o Brasil dar um passeio na Suécia e desperdiçar a oportunidade de sair de campo com uma goleada. Os gols perdidos durante o jogo transformaram o passeio brasileiro numa dramática vitória. E ela só aconteceu aos... O Brasil esperava por este momento. Dia 17 de junho, estádio Rose Bowl, Pasadena, Los Angeles. Embora com um futebol muito distante em qualidade daquele que foi jogado 24 anos atrás, brasileiros e italianos fizeram uma partida dramática, como toda a final de Copa do Mundo. A seleção brasileira foi superior, mas não conseguiu transformar em gols a superioridade que durou os 90 minutos. O mundo teria que esperar por mais 30 minutos para conhecer seu novo campeão. A prorrogação ofereceu suas chances para os dois times. Nos 15 minutos finais, o corintiano Viola quase entrou para a história, com seus dribles e o futebol alegre que a torcida sempre pediu. Mas o tempo se esgotou sem que nenhum gol fosse marcado em 120 minutos de jogo. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo seria decidida nos pênaltis. A Itália começou errando pelos pés do capitão Baresi. A vantagem brasileira foi desfeita no chute de Márcio Santos que Pagliuca defendeu. A partir da segunda cobrança, italianos e brasileiros acertaram a direção do gol. Isto até a cobrança de Massaro, que acabou fazendo de Tafarel o herói da decisão. A vitória do Brasil começou a nascer no chute indefensável de Dunga e se tornou eterna quando a esperança italiana Roberto Baggio mandou a bola para o alto, longe do gol de Tafarel. O mundo tinha seu primeiro tetracampeão de futebol e viu diante de seus olhos a profecia de Mário Jorge Lobo Zagallo se materializar na mais bela realidade. Nós fomos o primeiro país a conquistar o tri e seremos o primeiro a conquistar o tetra. Romário tinha apenas 4 anos de idade quando o Brasil conquistou o tricampeonato mundial no México. 24 anos depois, o destino deu ao atacante de dribles fáceis e apetite incomum para o gol a oportunidade de ajudar o Brasil a quebrar um tabu que ele acompanhou durante toda a infância e adolescência. E Romário, mais uma vez, não desperdiçou. Em 94, a inflexível dupla Parreira-Zagallo custou a chamá-lo. Sua irreverência incomodava mais que as críticas ao nosso pobre futebol. A intransigência dos dois treinadores só foi posta de lado quando o barco brasileiro quase foi à deriva. E mais uma vez, a vingança do baixinho veio da forma com que ele está acostumado a responder aos que o desafiam. Na Copa, colocou o mundo a seus pés. Foi o dono da festa e nos devolveu o orgulho perdido. Foi o padroeiro do sofrido torcedor brasileiro. Por tudo isso, até hoje... Eu tinha uma coisa comigo de que aquela era a minha última Copa. Eu me determinei, tipo um robô, me programei para essa Copa do Mundo.
Fiz coisas que em toda a minha vida eu não fiz, por exemplo, treinar do jeito que eu treinei. Eu nunca gostei de treinar, mas o treinar é uma obrigação de um profissional, principalmente no futebol de hoje. Se você não treinar, você não é ninguém. O futebol é muito físico, muito corrido. E você não gostar de fazer uma coisa e ter que fazer é diferente. E eu fiz com coração, com amor, me dediquei ao máximo os 45 primeiros dias do campeonato, da preparação. E o resultado não poderia ter sido outro. Como eu falei, saí daqui falando que era a Copa do Romário e que eu ajudaria a trazer o tetra, e foi o que deu. Nos 2 próximos sábados, Grandes Momentos Especial 30 anos conta a história de uma dupla que tem feito muito sucesso dentro e fora dos gramados. Uma parceria pra lá de perfeita, sintonizada com a geral. A música e o futebol são, hoje em dia, as duas áreas pelas quais o Brasil é mais conhecido e mais procurado no mundo inteiro. O que os estrangeiros vêm aqui para comprar e pagando alto preço? A música e o futebol. Que bonito é, o jogo é hoje. Nosso time não pode perder. Mané para Didi, para Mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro. Grandes Momentos do Esporte mostra em 2 programas uma parceria que deu samba. Você vai rever craques da MPB cantando seu amor pela maior das paixões do brasileiro, o futebol. São 2 modalidades de algo que mexe, entende? Muito com a malandragem, com a emoção. Era a minha paixão, era um sonho meu que eu queria ser jogador de futebol, mas não foi possível. O programa vai mostrar a canja de artistas famosos no quadro Jogando por Música e os principais trechos do especial MPB Futebol Clube. Você está convidado para esse grande show que acontece nos 2 próximos sábados, no Grandes Momentos do Esporte. Uma boa tarde e até lá!